Você acredita que vive, mas a verdade é mais profunda e silenciosa. Você apenas passa pelos dias como quem observa a vida de fora, sem jamais tocá-la. Cada manhã que desperta, cada rotina repetida, é mais um pedaço do seu existir que se dissolve, invisível até para você mesmo. Você engole distrações como se fossem oxigênio, como se não houvesse outra forma de respirar. Notificações que vibram a cada instante, vídeos que se repetem sem sentido, compromissos que não deixam marcas, conversas que não atravessam a superfície do ser. E enquanto você se move, enquanto cumpre tarefas, enquanto se entretém com estímulos rápidos, o que realmente existe dentro de você desaparece, devorado lentamente pela ausência de atenção. O silêncio te assusta, por isso você foge dele. Olhar para dentro dói, reconhecer o vazio dói, encarar o próprio existir dói. E é exatamente nesse medo que sua vida escapa, gota a gota, enquanto você finge estar ocupado, enquanto se ilude acreditando que estar ativo é estar vivo. Olhe ao redor. O que você vê? Apenas ecos da sua própria anestesia. Você se sente vivo ou apenas presente? Você existe ou apenas cumpre o papel de existir? A distração é um veneno invisível. Não chega de repente. Infiltra-se nos detalhes do dia a dia, nos movimentos quase automáticos, nas decisões que você acredita serem neutras. Verificar o celular antes de dormir, abrir uma aba sem pensar, assistir a algo que não acrescenta nada, falar de coisas que não importam. Cada ato parece inofensivo, mas devora sua presença cada vez mais, até que nada sobre de você para sentir ou perceber. Você está fisicamente aqui, mas mentalmente ausente. O mundo moderno condiciona você a mover-se sem sentir, a agir sem perceber, a preencher o vazio com estímulos rápidos e passageiros. O preço é silencioso. Ele não grita, não aparece. Ele se acumula como uma sombra que te acompanha, moldando quem você se tornou sem que você perceba. Um dia, sem notar, você olha para trás e percebe que não há lembranças vivas, apenas ecos do que deveria ter sido seu. A distração não é apenas fuga do tédio, é fuga de si mesmo. Você troca presença por entretenimento, intensidade por anestesia confortável, plenitude por hábitos repetidos. O que acontece quando você não sente? A vida se torna uma sucessão de movimentos automáticos. O prazer desaparece, a dor é ignorada, e a rotina se transforma em uma prisão invisível, sem grades, mas profundamente sufocante. O tempo deixa de ser tempo. Ele se esgarça em dias, semanas, meses dissolvidos em repetição mecânica. Você observa a vida de fora, como espectador de algo que deveria ser seu, mas não é. Sentimentos tornam-se neutros, memórias tornam-se fantasmas, experiências se transformam em sombras de si mesmas, e o mundo interno se atrofia. E a erosão não é dramática, não há momento de grande impacto. Ela é silenciosa, contínua, como a água que corrói a pedra lentamente, até que a forma original desaparece. Sem que você perceba, você acredita que isso é normal, que sempre foi assim, que não há alternativa. Não. Você permitiu que acontecesse sem perceber, dia após dia, distração após distração, fuga após fuga. Olhe para si mesmo agora. Quantas vezes você realmente sentiu algo este mês? Não falo de prazer passageiro, de adrenalina momentânea ou distração intensa. Falo de sentir. Tristeza que aperta o peito, arrependimento que corrói, medo que faz o coração acelerar, amor que dá vertigem. Se você não consegue responder rapidamente, é porque está anestesiado. Você se acostumou à ausência de intensidade. O que antes provocava lágrimas, medo, paixão, agora mal provoca um suspiro. E o que é pior, você finge que isso é normal, que todos estão assim. Não. Você apenas permitiu que a vida escorresse pelos dedos enquanto buscava conforto e distração, enquanto se enganava com a ilusão de existir. O que sobra quando todo o barulho se cala? O silêncio. O que você evita? Ainda existem momentos em que você sente algo, um arrepio ao ouvir uma música, uma lembrança que bate fundo, uma sensação de solidão ou alegria genuína. Esses fragmentos são preciosos, sinais de que ainda existe você, escondido, esperando ser notado. Mas eles são frágeis. Se você os ignora, desaparecem. O mundo exige movimento constante, mas esses sinais pedem pausa, pedem presença.
pedem atenção silenciosa, aceitar o desconforto, a dor, a alegria, a tristeza, sem escapar, sem anestesia, é o que resta de real. Imagine um lago calmo sob a tempestade. Ainda que a superfície seja agitada, o fundo permanece intocado. É lá que você ainda existe, se permitir perceber. A verdade que ninguém vai te contar. Você não está apenas ocupado, você está fugindo de si mesmo. Cada dia de fuga é um pedaço da sua vida que se perde. Não há atalhos, não há desculpas. Sentir dói, aceitar a solidão dói, olhar para dentro dói, mas não sentir, isso é erosão completa. E ainda assim, você continua com distrações, com rotina, com conforto. Você evita encarar o que é real. O vídeo termina sem respostas fáceis, sem lições, apenas com o peso do silêncio, como espelho do que você se tornou. Permita-se olhar a própria rotina, cada hábito, cada gesto, cada escolha que você faz sem perceber. Tudo isso é um reflexo do quanto você se afasta de si mesmo. Acorda, toma café, trabalha, assiste algo, conversa sem profundidade, dorme e repete. Quantas vezes você realmente sentiu algo neste ciclo? Quantas vezes parou para perceber seu próprio coração, seu próprio pensamento, seu próprio corpo? A vida não se esgota na ação, ela se manifesta na atenção, no sentir, na intensidade que você não permite. O que é viver se não sentir? Sentir a dor que corrói, a alegria que eleva, o medo que alerta, o amor que transforma. Mas você se acostumou com a anestesia. O mundo moderno facilita, incentiva, consolida a fuga. Você não sente porque não quer enfrentar o que existe. Mas o que existe é tudo que você realmente tem. E se você não olha, se não sente, se não percebe, ele desaparece. A vida escapa entre os dedos como areia fina e você finge que está segurando algo sólido. Olhe para os outros, veja sua intensidade, veja suas lágrimas, seus risos genuínos, sua coragem de estar presente. Você não precisa imitá-los, mas precisa perceber que ainda existe uma possibilidade dentro de você. A intensidade não está perdida, apenas esquecida, mas ela não retorna sozinha. Exige presença, exige coragem de encarar a própria existência sem distração, sem anestesia, sem fuga. Cada gesto repetido, cada hábito automático, cada distração que você permite é uma aposta contra a sua própria vida. E o resultado é inevitável. Quanto mais você foge, mais vazio se torna. O silêncio é inevitável e ele é o juiz final. Ele não mente, não perdoa, não disfarça. Ele mostra o que você é quando nada mais resta. Você está aqui, mas sente ou apenas existe. A vida não espera. Ela não pede licença. Ela não dá alertas, ela simplesmente acontece e você observa, muitas vezes sem participar. Cada segundo que passa é irrecuperável. Cada escolha de distração é uma escolha de anestesia. E a soma desses instantes forma a vida que você está desperdiçando. Não há retomadas, não há correções milagrosas, apenas consequência silenciosa. Você acredita que pode fugir para sempre, mas a realidade é implacável. A sua própria consciência, mesmo que entorpecida, sabe a verdade. A consciência é silenciosa, persistente, implacável. Ela lembra você do que perdeu, do que ignorou, do que poderia ter sido sentido. Cada vez que você desvia, que se distrai, que se engana, você perde mais. E um dia, quando tudo se acalmar, quando nenhuma distração tiver efeito, quando nada mais preencher o vazio, só restará o silêncio absoluto. E ele será pesado, mais pesado do que qualquer notificação, do que qualquer tela ou conversa vazia. Mais pesado do que todos os dias que você deixou passar sem perceber. Ele será o peso de uma vida não vivida, de uma existência que passou sem tocar nada que importava, de emoções que foram ignoradas, de oportunidades desperdiçadas. Você ainda pode perceber, ainda pode sentir, ainda pode existir. Mas isso exige coragem. Coragem para enfrentar a solidão. Coragem para aceitar o desconforto. Coragem para encarar o que realmente está dentro de você. Sem anestesia, sem fuga. Talvez esta seja a última chance antes que o silêncio se torne definitivo.
antes que seja tarde demais para sentir. Você está aqui, mas sente, ou apenas existe,